A maioria dos homens acredita que a força e o desempenho simplesmente desaparecem com a idade. Mas e se eu te dissesse que existe um teste simples que você pode fazer agora mesmo, que revela mais sobre sua saúde do que qualquer exame de sangue? Você já se perguntou, em silêncio, se ainda tem força de homem? A verdade é que não é só a idade, é o que você tem negligenciado. Eu sou a doutora Maria José Freire, urologista certificada, e há mais de 20 anos ajudo homens com mais de 50 anos a recuperar energia, desempenho e masculinidade. Comenta aqui de onde você está assistindo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos assim. Você já parou para pensar o que um simples agachamento pode revelar sobre sua saúde? Não estamos falando de força bruta ou de quantos quilos você levanta na academia. O que eu quero te mostrar é algo muito mais valioso: a capacidade do seu corpo de integrar força muscular, equilíbrio, mobilidade das articulações, circulação e até mesmo indícios do seu perfil hormonal, tudo isso em um único movimento de 10 segundos. Parece exagero, mas não é. O agachamento é como um espelho silencioso que reflete como o seu corpo envelheceu por dentro, mesmo que você ainda se sinta bem por fora. Imagine que você está de pé. Agora, sem segurar em nada, tente agachar-se lentamente até encostar os glúteos nos calcanhares e depois voltar à posição inicial, sem apoio, sem impulso, com controle. Conseguiu? Sentiu dor nos joelhos? Perdeu o equilíbrio? Travou no meio do caminho? Tudo isso conta uma história. Homens acima de 50 anos que conseguem realizar esse movimento com estabilidade, sem tremores ou compensações, tendem a ter uma musculatura preservada, articulações saudáveis, boa circulação periférica e níveis hormonais mais equilibrados, especialmente em relação à testosterona. E tudo isso está intimamente ligado à sua energia diária, à qualidade do seu sono e até ao seu desempenho sexual. O mais curioso é que muitos homens que ainda se consideram fortes ou ativos se surpreendem quando tentam esse teste. Alguns sentem que o corpo já não responde como antes. Outros percebem que algo tão simples exige mais esforço do que deveria. E não tem problema se esse for o seu caso. Isso não significa que você falhou ou que é tarde demais. Significa apenas que o seu corpo está pedindo atenção e que ainda há muito que pode ser feito para reverter esse cenário com pequenas mudanças consistentes. Esse tipo de teste não substitui exames médicos, mas serve como um sinal prático do seu estado atual. Ele revela o que anda oculto: sedentarismo acumulado, perda de mobilidade, quedas silenciosas na testosterona e alterações na circulação que você talvez nem tenha percebido. E a boa notícia é que, ao identificar esses sinais agora, você ganha tempo para agir com inteligência. Então, se você não conseguiu fazer o agachamento como gostaria, não se frustre. Esse foi apenas o ponto de partida, porque a pergunta real não é por que meu corpo está assim, mas sim o que está realmente por trás dessa mudança. E é isso que a gente vai explorar agora. Você já ouviu alguém dizer que é a idade chegando? Essa frase costuma aparecer quando sentimos que a força diminuiu, que o corpo está mais lento ou que o fôlego não é mais o mesmo. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, o que está mudando não é simplesmente a idade. São 3 pilares da vitalidade masculina que vêm sendo comprometidos com o tempo: a massa muscular, a circulação e a testosterona. E entender essa tríade é essencial para qualquer homem acima de 50 anos que deseja recuperar energia, autonomia e até confiança. Começando pela musculatura. A partir dos 40 anos, perdemos naturalmente cerca de 1% da massa muscular por ano e essa perda se acelera se não houver estímulo físico regular. Mas não é só estética ou força bruta. O músculo é um órgão ativo que participa do metabolismo, da regulação hormonal e até da sensibilidade à insulina. Perder músculo significa perder estabilidade, resistência e até qualidade de sono. Seu corpo passa a gastar menos energia, o que contribui para o acúmulo de gordura e a queda no desempenho físico e mental. A circulação também entra em cena. Com o tempo, os vasos sanguíneos perdem elasticidade, a pressão tende a subir e a entrega de oxigênio e nutrientes aos tecidos diminui. Isso afeta tudo: sua disposição, a clareza mental, a capacidade de cicatrização, o funcionamento do coração e, claro, o desempenho sexual. Sem boa circulação, até a produção de testosterona pode ser prejudicada, já que os testículos dependem de um fluxo sanguíneo saudável para funcionar bem. E aí chegamos na testosterona, o hormônio que representa mais do que virilidade. Ele influencia diretamente sua energia, humor, massa muscular, libido e até sua motivação para levantar da cama de manhã.
Muitos homens experimentam uma queda gradual desse hormônio sem perceber. Ficam mais cansados, menos engajados, dormem mal e acreditam que é normal. Não é. É comum, mas não inevitável. E o mais preocupante é justamente quando a testosterona começa a cair que muitos abandonam os hábitos que poderiam mantê-la ativa naturalmente, como a prática de exercícios, uma alimentação mais limpa e um sono de qualidade. Quando esses 3 pilares, músculo, circulação e testosterona, se desequilibram ao mesmo tempo, o corpo começa a mandar sinais. Dificuldade em subir escadas, perda de motivação, noites mal dormidas, sensação de peso nas pernas, diminuição do desejo sexual. É como se a engrenagem estivesse travando pouco a pouco. Mas esse travamento não acontece de um dia para o outro. Ele é silencioso, gradual e absolutamente reversível quando identificado a tempo. O problema é que muitos homens tentam resolver isso com atalhos, sem entender o que está na base da questão. E é justamente aí que a maioria erra ao tentar recuperar o vigor. Quando falamos de sedentarismo, muita gente imagina alguém completamente parado, sentado o dia todo sem fazer absolutamente nada. Mas, para o corpo masculino depois dos 50, o problema é muito mais sutil e mais traiçoeiro. Mesmo que você se mexa um pouco, o simples fato de passar horas seguidas sem se levantar já é suficiente para iniciar um processo silencioso de desaceleração. Nosso corpo, especialmente o masculino, funciona como um sistema hidráulico. Músculos, vasos, hormônios e articulações precisam de movimento constante para manter o fluxo. Quando você para por tempo demais, tudo começa a enferrujar por dentro, mesmo que você não perceba. A cada década, seu metabolismo desacelera naturalmente, mas é o sedentarismo que acelera esse declínio. Quando você deixa de usar certos grupos musculares, como os das pernas e do quadril, que são fundamentais para a circulação e a estabilidade, o corpo começa a reabsorver tecido muscular, como se dissesse, não estou precisando disso. E quanto menos músculo você tem, menor é a sua capacidade de gerar e distribuir energia. A circulação também sofre. O sangue passa a fluir com menos força, o que compromete a entrega de oxigênio, afeta a temperatura corporal e interfere na pressão arterial. Isso tudo se traduz em sintomas que muitos homens ignoram ou tentam justificar com a idade. Dificuldade para dormir, raciocínio mais lento, variações de humor, irritabilidade, sensação constante de cansaço. E mais, a queda do movimento reduz diretamente a produção de testosterona. O sedentarismo é, de fato, um dos maiores inibidores hormonais naturais. Ao deixar de se movimentar, você envia sinais ao corpo de que não precisa mais manter seus níveis hormonais elevados. Em termos simples, o corpo economiza aquilo que não está sendo usado. A boa notícia é que reverter esse processo não exige uma academia nem grandes mudanças. A chave está nos micromovimentos, levantar-se a cada 30 minutos, caminhar de forma consciente dentro de casa, subir escadas ao invés de usar elevador, manter as articulações ativas com movimentos simples. Homens acima de 50 anos que incorporam esse tipo de rotina experimentam melhorias significativas no sono, na energia e até na disposição sexual. É o tipo de ativação que reaquece o sistema, como se abrisse as válvulas da circulação, renovando a vitalidade sem esforço extremo. Ignorar o sedentarismo é como deixar a ferrugem tomar conta aos poucos. Mas quando você entende o impacto que pequenas pausas ativas têm no seu corpo, tudo começa a mudar e é justamente nesses pequenos hábitos que começa a reativação da força masculina, sem precisar treinar como se tivesse 20 anos. Só que para manter essa força é preciso alimentar o corpo com consistência. E é exatamente isso que vamos ver a seguir. A essa altura, talvez você esteja se perguntando, ok, mas o que eu posso fazer agora no meu dia-a-dia para manter essa força e recuperar minha energia? A resposta não está em soluções milagrosas, e sim em hábitos simples, consistentes e acessíveis. Homens acima de 50 anos não precisam treinar como atletas, nem seguir dietas restritivas para sentirem resultados reais. O segredo está em 3 pilares negligenciados, mas incrivelmente poderosos: a hidratação, o sono e um hábito pouco falado que tem impacto direto nos seus níveis naturais de testosterona. Começando pela hidratação, com o passar dos anos, o corpo perde parte da sua sensibilidade à sede. Isso significa que, mesmo desidratado, você pode não sentir vontade de beber água, e isso é um problema. A água participa de praticamente todos os processos vitais, da circulação ao metabolismo hormonal. Quando você não se hidrata direito, o sangue fica mais espesso, a circulação desacelera, a oxigenação cai e o corpo entra num modo de alerta silencioso. Tudo isso afeta diretamente sua disposição, seu humor e sua capacidade de recuperação muscular.
Comece com um objetivo simples: 2 copos de água ao acordar e pequenas doses ao longo do dia. Pode parecer pouco, mas seu corpo sente a diferença em poucos dias. O segundo pilar é o sono. Muitos homens me dizem que dormir bem depois dos 50 virou um luxo. Acordam várias vezes à noite, sentem cansaço ao despertar e passam o dia se arrastando. Mas o sono é o momento em que o corpo se regenera. É quando há pico de produção de testosterona, recuperação muscular, limpeza cerebral e reequilíbrio do sistema imunológico. E um sono de má qualidade interfere diretamente na sua energia, na concentração e até no controle de peso. Uma dica prática é criar uma rotina de desligamento, evitar telas 1 hora antes de dormir, diminuir a luz ambiente e preparar o corpo para repousar. Isso envia um sinal claro para o cérebro de que é hora de desligar, e o efeito acumulado desse hábito é poderoso. O terceiro hábito, muitas vezes esquecido, é a exposição controlada à luz solar. A luz do sol ativa a produção natural de vitamina D, essencial para a saúde dos ossos, a força muscular e a regulação hormonal. Alguns minutos de sol no início da manhã, com braços e pernas expostos, podem melhorar seu humor, seu sono e até a produção de testosterona. É um gesto simples, gratuito e profundamente restaurador. E quando combinado com os outros 2 hábitos, hidratação e sono, cria um ciclo virtuoso de recuperação e manutenção da vitalidade masculina. Esses 3 pilares parecem pequenos demais para fazer diferença, mas são justamente eles que sustentam os grandes resultados com o passar do tempo. Porém, mesmo com esses hábitos em dia, alguns sinais silenciosos podem indicar que o corpo está pedindo ajuda profissional. E é sobre isso que vamos falar agora. Muitos homens evitam ir ao urologista até que algo sério aconteça. Preferem acreditar que certos desconfortos são normais da idade ou que vão passar sozinhos. Mas a verdade é que o corpo costuma avisar com antecedência quando algo não está bem. O problema é que esses sinais, por serem silenciosos, acabam sendo ignorados ou racionalizados. E é aqui que mora o risco. Quando falamos em saúde masculina após os 50, a prevenção é sempre mais poderosa e menos invasiva do que qualquer tratamento tardio. Sinais como acordar várias vezes para urinar, sentir que o jato urinário perdeu força, ter dificuldades para iniciar a micção ou mesmo sentir que a bexiga nunca esvazia por completo não devem ser ignorados. São sintomas comuns de alterações na próstata, que podem ir desde um crescimento benigno até algo que exige mais atenção. E apesar de serem desconfortáveis de admitir, esses sintomas não são motivo de vergonha, são um convite à ação. O corpo está pedindo cuidado, não punição. E cuidar da próstata é cuidar da sua energia, da sua disposição e da sua qualidade de vida como um todo. Outro ponto importante é a queda no desejo sexual, acompanhada de mudanças no humor, cansaço constante, perda de massa muscular e aumento da gordura abdominal. Esses sinais estão frequentemente ligados à queda de testosterona, que pode ser gradual e silenciosa. Muita gente associa isso apenas ao envelhecimento, mas há uma diferença entre envelhecer com vitalidade e apenas sobreviver aos dias. Quando o corpo perde seu eixo hormonal, o impacto é emocional, físico e até relacional. Procurar um urologista nesse momento não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência, é escolher viver com clareza e não na dúvida. E mesmo que você não esteja sentindo sintomas claros, homens acima de 50 anos devem realizar check-ups regulares. Isso porque muitas condições, inclusive o câncer de próstata, são assintomáticas nas fases iniciais e, quando descobertas a tempo, têm altíssimos índices de controle e cura. Consultar-se não é se antecipar ao pior, é preservar o melhor. É assumir o comando da própria saúde, com dignidade e confiança. O mais importante é lembrar que envelhecer não é sinônimo de adoecer, mas é preciso atenção. Os homens que vivem com mais vigor depois dos 60 são aqueles que escutaram o próprio corpo aos 50. E mesmo quando tudo parece sob controle, há algo surpreendente que pode fazer toda a diferença. Entender como a memória do seu corpo pode se tornar sua maior aliada na fase madura da vida. Vamos falar sobre isso agora. Você sabia que seu corpo tem uma espécie de memória da força que já teve? Mesmo que você esteja há anos sem se exercitar ou tenha sentido uma queda na vitalidade, essa memória muscular continua lá, esperando apenas o estímulo certo para ser reativada. Isso não é discurso motivacional, é fisiologia. Diferente do que muitos homens acima de 50 acreditam, não é preciso começar do zero. O que seu corpo já construiu ao longo da vida deixa marcas nos músculos, nos nervos e até nos hormônios. E isso pode ser sua maior vantagem agora. Quando você pratica atividades físicas por um período da vida, seus músculos desenvolvem núcleos celulares
que facilitam a reconstrução da massa muscular, mesmo após longos períodos de inatividade. É como se o corpo lembrasse o caminho mais curto para retomar a forma. Isso explica por que homens que já foram ativos conseguem recuperar o tônus, a energia e até a autoestima mais rapidamente, desde que retomem o movimento com consistência e inteligência. E essa recuperação não precisa e nem deve ser agressiva. Pelo contrário, movimentos controlados, caminhadas, exercícios de peso corporal e alongamentos bem orientados são mais eficazes do que treinos intensos e mal planejados. Outro ponto é o impacto emocional dessa retomada. Muitos homens me relatam que, ao perceberem que o corpo ainda responde, mesmo que devagar, sentem uma renovação interior. É como se algo se acendesse de novo, uma sensação de controle, de potência silenciosa. Isso tem um valor imenso, porque afeta o humor, a motivação, a clareza mental e até a vida sexual. Quando você sente que ainda pode confiar no seu corpo, tudo muda. E esse processo não é guiado pela idade no calendário, mas pela decisão diária de fazer um pouco, de cuidar, de se respeitar. Além disso, a memória muscular não funciona sozinha. Ela caminha junto com a plasticidade do seu cérebro, que também pode se adaptar e reaprender. Quanto mais você se movimenta, mais seu cérebro se organiza. Seus reflexos melhoram, sua coordenação volta, seu equilíbrio se ajusta. É como se corpo e mente entrassem num ritmo novo, onde cada pequeno progresso alimenta o próximo. Isso é vital para prevenir quedas, manter a autonomia e seguir ativo socialmente, algo que muitos homens negligenciam, mas que é fundamental para a saúde integral. Então, mesmo que você tenha passado anos parado, saiba que nada está perdido. Seu corpo não esqueceu de você. Ele só está esperando por um sinal, e esse sinal pode começar hoje, com um simples passo. Porque envelhecer com vigor não é uma questão de sorte, é uma escolha. Uma escolha sustentada por entendimento, ação e constância. E agora que você entende esse ciclo, está pronto para usá-lo a seu favor. Se você chegou até aqui, já deu um passo à frente da maioria dos homens da sua idade. Isso mostra que você não aceitou o mito de que o declínio é inevitável. A verdade é que com pequenas escolhas diárias, movimentar o corpo, dormir melhor, se hidratar, ouvir os sinais, você pode reconstruir a base da sua energia e vitalidade. Não se trata de voltar aos 20, mas de fazer os 60 valerem muito mais. Comente aqui em baixo qual parte do vídeo mais chamou sua atenção. Compartilhe com um amigo que precisa ouvir isso. E, claro, se inscreva para receber mais conteúdos pensados especialmente para homens como você. Seus melhores anos não ficaram para trás. Eles são sustentados por um melhor entendimento do seu corpo.